Estrutura do sistema urinário. É isso que a gente vai estudar hoje, gente. Vamos entender um pouco o que é sistema urinário. Nada mais é do que o nosso xixi. Tava com saudade de vocês e essa vai ser a nossa aula de hoje. Tudo bem? Abram na página 191. Estrutura do sistema urinário. Como vimos no capítulo anterior, então não sei se vocês lembram que eu postei para vocês no formulário sobre o sistema circulatório, que falava sobre o sangue, a importância e o transporte. Então tinha a hemácia, o leucócito. No sistema urinário é responsável por filtrar o sangue. Então ele tem um órgão que é como se fosse um filtro, que vai passar aquilo que é necessário, vai passar para o corpo humano e vai reter aquilo que não é bom, para a gente eliminar no nosso corpo. Retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, como as excretas. Além disso, esse sistema elimina o excesso de água do organismo. Então, quando a gente bebe muita água, a água é importante para todo ser vivo, para a gente também. Então, eu tô bebendo água para me hidratar, para umedecer as minhas cordas vocais, hidratar o meu corpo. Só que, além de fazer tudo isso, ele vai fazer como se tivesse uma limpeza. Então, vai tirar aquelas coisas que não são boas para o corpo humano para ser eliminado pelo xixi, pela urina, tá? Além disso, esse sistema elimina o excesso de água do corpo humano. Veja a seguir os órgãos que compõem o sistema urinário e a importância de cada um deles na produção e na eliminação da urina. Então, a gente tá vendo aqui, ó, que tem dois corpinhos. O corpinho feminino, o corpinho masculino. Corpinho feminino, corpinho masculino, a gente tem diferença no momento da saída desse xixi. Beleza? A gente sabe que tem diferença do corpinho do menino, corpinho da menina. Mas, internamente, o órgão vai ser o mesmo. É a mesma coisa. O órgão responsável por filtrar, tudo bem? Ele é chamado de rim. Nós temos dois, um de cada lado. Dá para ver aqui no desenho? Então, a gente tem os rins. Os rins, eles servem como filtro. Então, aqui, ó. Nos rins, o sangue é filtrado e deles são retirados o excesso de água e substâncias que podem prejudicar o organismo. Então, o nosso sangue vai passar pelo rim, ele vai retirar tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é legal, para a gente poder eliminar, beleza? Só que para onde que vai essas coisas que não são legais? Elas vão passar por um canalzinho que chama ureteres. É como se fosse um canudinho mesmo, tá? Esses canudinhos, que chamam ureteres, eles são ligados do rim até a bexiga, beleza? Essa bexiga chama bexiga urinária. A bexiga urinária, queridos, nada mais é do que uma bexiga. Parece uma bexiga mesmo. Então, aqui, ó, minha bexiga. Então, essa daqui é a bexiga urinária. Aqui, ó, são os ureteres. Tá vendo? Deixa eu pegar o rim para vocês verem também. Porque nós temos o rim. Então, aqui, ó, o rim fica aqui, ó, ligadinho. E isso tudo fica bem aqui. Tudo certo? Beleza? Quando o sangue é filtrado, aquelas substâncias que não são legais, eles vêm do rim pro uretere e para aqui na bexiga. Sabe quando a gente vai no banheiro e a gente fala assim, nossa, minha bexiga tá cheia, eu preciso fazer xixi. Porque parece uma bexiga mesmo. Sabe quando sua bexiga tá cheia, você enche e precisa esvaziar? É a mesma coisa. Então, ela está cheia de substâncias que precisam ser eliminadas pelo corpo. Ok? E depois que a minha bexiga já tá cheia, ela vai sair pela uretra, tá bom? Nos meninos, essa uretra, ela vai estar ligada pelo pênis, tá bom? As meninas
já fica ali na região da vagina, é um canudinho mesmo, é diferente. A gente vai entender isso no próximo capítulo sobre reprodução. Mas chama uretra. Ok? Difícil? Complicado? O problema é que, dependendo das pessoas, às vezes uma questão de uma alimentação não tão saudável, ou pessoas que não bebem tanta água, a gente pode ter alguns problemas. Então, virem a página 192, 192. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre os problemas dos rins. Então, o que acontece quando o nosso rim, esse órgão aqui, tem algum problema? Bom, alguém já ouviu falar sobre pedra no rim ou cólica renal? É quando tem um problema no rim. Aqui ele vai falar, ó. Assim como os demais órgãos do corpo, os rins podem apresentar problemas que prejudicam seu funcionamento. Os cálculos renais não é cálculo de matemática. Cálculo de matemática fica lá com o Dayan, tá? Cálculos renais nada mais é do que umas pedrinhas que são formadas pelo nosso corpo. Também conhecido como pedras nos rins, são formados pela união de sais nos rins. Esses cálculos podem deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. Então, imagina uma pedrinha que foi produzida aqui no rim, tá? Por quê? Porque a pessoa não tomava uma quantidade de água adequada, porque consumia uma quantidade muito grande de sal, de sódio. Então, essa pedrinha ela vai ser formada bem aqui. Só que essa pedrinha, ela pode mudar de lugar e ela pode descer pelos ureteres. E isso pode ocasionar uma dor muito grande e às vezes até machucar, o que faz com que saia um pouco de sangue no xixi. Porque ela é uma pedrinha toda pontiaguda. Então, no que ela passa, ela machuca aqui. E às vezes ela pode ficar até aqui e doer na hora de sair. Tudo bem? Pessoas com cálculos renais podem apresentar dor, febre, vômitos e sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina pelos ureteres e pela uretra. Então, é como se ele tivesse preso. Então, ele tampasse. Imagina uma pedrinha aqui, ó. É uma pedrinha que tampa. Fecha esse canudinho. Dependendo do tamanho, o cálculo renal pode ser naturalmente eliminado pelo organismo. Mas, pacientes com cálculos maiores devem passar por tratamentos específicos e até mesmo por cirurgia. Então, eu vou contar uma história para vocês. O meu pai, ele tem pedra no rim. E aí, o médico fez o exame, descobriu que ele tem uma pedra no rim e ele tem que ir sempre no médico para ver como tá essa pedrinha. Se essa pedrinha aumentou, se tem mais pedrinha, se foi eliminada, se não foi. Dependendo se essa pedrinha for crescendo, ele vai ter que fazer uma cirurgia para tirar essa pedrinha. Mas existem algumas coisas no nosso dia a dia que fazem com que melhore. Então, não colocar tanto sal na comida, isso ajuda muito. Alguns alimentos devem ser evitados. Então, o médico, ele vai passar uma lista de coisas que vai contribuir com isso. Por que é tão importante a alimentação? Porque a alimentação, ela acaba sendo responsável por todo o corpo humano, tá bom? Outro problema relacionado aos rins é a insuficiência renal. O que quer dizer insuficiência renal? Se eu digo para vocês que vocês estão insuficientes na questão de matemática, de soma, é sinal de que vocês não estão ainda muito bons na questão da soma e matemática. Então, insuficiência renal é sinal de que os nossos rins não estão funcionando corretamente, ok? Nesse caso, ele tá falando o quê? Que os órgãos deixaram de filtrar. Então, o rim não é responsável por filtrar o sangue e tirar
tudo aquilo que era substância ruim no nosso corpo, ele não vai pegar e fazer com que elimine? Imagina se esse filtro não funcione mais. Ele para de funcionar. A partir do momento que esse filtro para de funcionar, o nosso sangue vai estar lotado de substâncias que não são boas para o corpo humano. E isso pode dar um problema muito sério. Por isso que essas pessoas precisam fazer um tratamento, tá? Existe uma máquina hoje em dia que faz com que o sangue seja filtrado fora do corpo humano. Olha que loucura. Então, olha só. Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas, acumulando-se no corpo. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar até a morte. Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise. Hemodiálise é justamente esse tratamento que eu mencionei. É esse tratamento que vai filtrar o sangue fora do corpo. É uma máquina. Nele, o sangue é filtrado em uma máquina, retornando ao corpo do paciente por meio de tubos conectados ao vaso sanguíneo. Então, eles pegam como se estivesse tirando o nosso sangue. Eles ligam, fazem um furinho, tá? Na verdade, são dois. Um furinho tira o sangue, vai para a máquina, e o outro furinho tem outro caninho que faz com que o sangue retorne para o corpo. Ok? Existem casos em que o transplante de rins é necessário, ou seja, o rim doente é substituído por outro saudável, doado por uma pessoa em vida ou logo após a morte. Enquanto aguardam o transplante, essas pessoas também precisam realizar a hemodiálise. Olha só, vou contar outra história para vocês. Vocês sabem que eu sou cheia de história. O que acontece? Vocês lembram da Evelyn, aquela amiga minha? Então, a irmã dela teve problema no rim. Só que nós temos 2 rins. Olha que sensacional. Então, nós temos um aqui. Dá pra ver? E o outro aqui. Imagina, um desses parou de funcionar. Não estava funcionando mais. O que eles fizeram? Eles pegaram e retiraram o rim que não estava funcionando. E assim ela ficou com um rim só. E esse tá funcionando. Peraí, Vivi, quer dizer que uma pessoa pode viver com um rim só? Se esse estiver funcionando corretamente, pode sim. Agora imagina, se uma pessoa teve os 2 rins com problema, se eu sou compatível, se o meu rim ficar bem no corpo dela, eu posso doar um para ela e viver com o outro no meu corpinho. Tudo bem? Queridos, depois de toda essa explicação, eu vou pedir para que vocês façam as atividades da página 195 e 196, tá bom? E as atividades também do formulário. Qualquer dúvida, Vivi, eu não entendi, tô com dúvida nessa parte, vocês podem me perguntar, tá bom? Não esqueçam que eu tô à disposição para vocês tirarem as dúvidas. Então, me chamem, me mandem mensagem, tá bom? Leiam o texto, sigam as explicações, que vai dar tudo certo. Não é porque nós estamos afastados que nós não estamos estudando. Beleza? Um beijo grande e bons estudos.